Pronto, gente. Boa tarde, né? Pessoal entrando. Gostaria de agradecer logo a presença de vocês. E a gente vai começar a nossa aula de hoje. A gente vai entrar em um assunto novo hoje, né? A gente viu a parte de distribuição eletrônica, a aula passada. A gente fez uma revisão sobre distribuição eletrônica. E hoje, nosso intuito, nosso objetivo é começar a falar sobre a tabela periódica. Eu vou, nessa aula, né? Vou mostrar para vocês como é que se deu o desenvolvimento da tabela periódica atual, mostrar como é que ela é feita, né? Como é que ela é distribuída, tentar explicar isso para vocês. E a gente vai fazer algumas questões, resolver alguns exercícios de fixação. E nas próximas aulas a gente vai aliar duas coisas. Na outra aula, né? A gente vai aliar a tabela periódica com a distribuição eletrônica. Eu vou mostrar como é que ela fica, né, quando a gente junta essas duas coisas. Tudo bem? Então, eu vou aqui, né, o nosso slide, que eu já deixei aí disponível para vocês. Está aqui. E como eu falei, nosso assunto hoje é tabela periódica, tá certo? Galera, dá uma conferida depois na aula lá, no meu canal do YouTube, tá bom? Dá o like, né? Tem de assistir a aula, dá o like lá, que agradeço. E quiser seguir minha página aí também, do Instagram, tá valendo. Seguindo aqui, galera. E não tô dando ponto para fazer isso não, viu? A gente vai falar sobre tabela periódica. E olha o cara que aparece aí, vocês lembram dele, ó? Antônio Lavoisier. Tá? Antônio Lavoisier, a gente viu lá naquelas aulas das leis ponderais, ele que inicia, né, a química ou a ciência como a gente conhece hoje. Então, ele era muito sistemático, ele gostava de anotar as coisas, então ele gostava de anotar os pesos e ele determinou lá a lei da massa constante, não é isso? Então, ele foi o primeiro cara que tentou fazer a construção de uma tabela. Aqui ele publicou um trabalho em 1789, Tratado Elementar da Química, e ele lá desenvolveu, né, tentou construir uma tabela com 32 elementos químicos. Porque a maioria dos elementos químicos que a gente conhece atualmente, eles não eram conhecidos, né? Se a gente pegar aí nesse século aqui, no século XVIII, século XIX, a gente não tinha a quantidade de elementos químicos que a gente tem hoje. Tudo bem? Então, eu acho que a primeira ideia, né, a primeira indagação que a gente tem que fazer, e eu acho muito válida e eu faço para vocês, por que, né? Por que ter uma tabela periódica? Para que a gente precisa de uma tabela periódica, professor, né? Por que a gente tem que colocar os elementos químicos dentro de uma tabela periódica? Eu acho que o primeiro questionamento é esse, tá bom? Aí eu pergunto para vocês sabem por que a gente tem a tabela periódica? Qual é a importância, né, da tabela periódica? O que é que vocês me dizem aí? Alguém tem uma ideia? Então de cada vez, tá? O negócio aqui tá tá complicado. Organizar os elementos. O áudio tá bugado. Tá ruim o áudio aí para você, gente? Tá normal, né? Então, deve ser a internet. Olha só. O pessoal colocou aqui a organização dos elementos químicos. Ó, catalogar, organizar os elementos químicos. Tá dentro do que a gente vai ver, tá bom? Ó, colocou aqui organização. Organizar. E colocaram aqui também catalogar. Olha só, deixa eu fazer uma analogia aqui para vocês, né? A organização, será que a organização é importante, né?
Será que a gente ter organização é importante? Se a gente ter as coisas organizadas, será que é importante? Com certeza, né? Catalogar também. A gente vai ter aí a quantidade de elementos químicos, a gente tem que ter o conhecimento desses elementos químicos. Então, a tabela periódica, ela tem justamente essa ideia de você ter os elementos organizados, tá? Essa organização, né, ela vai ter um critério. Essa organização ela não é feita de qualquer forma. Existe um critério para essa organização. No caso, a gente vai ver mais na frente que essa organização está feita a partir das propriedades dos elementos químicos. É como, imagina assim, fazer uma analogia, né, com o guarda-roupa de vocês. Na casa de vocês, o guarda-roupa lá, eu acredito que seja organizado, né? Ou não? Olha aquela bagunça terrível. Acredito que não. Assim, vamos lá. A galera aí vai, tipo, eu tenho o meu guarda-roupa organizado. Então, quando eu quero sair, tenho lá onde tá minhas calças, eu sei onde tá minhas blusas, eu sei onde tá minhas camisetas, tá? Então, eu tenho tudo isso organizado lá, né? As camisas de botão ficam de um lado, as camisas de malha ficam do outro lado, as calças também. Imagina se isso ficar tudo jogado, né? Eu tenho 10 minutinhos para chegar na escola, acordo 6h40. Aí tenho 20 minutos para estar na escola. Aí eu vou no banheiro, tomo um banho rapidão, chego lá, abro o guarda-roupa, até aquela, né, bagunça tremenda, saio jogando a roupa para um lado e para o outro. Vou perder muito tempo com isso, né? O ideal é o quê? Eu ter organizado, já sei o que eu vou pegar, já está lá, pego, vai mais rápido. Então, a ideia é essa, né? A tabela periódica ela veio com o intuito de deixar os elementos químicos organizados. E essa organização, como eu falei para vocês, né, ela não é aleatória, é uma organização que estabelece alguns critérios, né? E esses critérios aí estão relacionados às suas propriedades. Então, os elementos que têm determinadas propriedades ficam em determinada fileira, outros em determinada fileira, entendeu? Então, existe uma organização. Exemplo, ó, lá na escola, os alunos eles ficam em qualquer sala. Imagina só, o pessoal do primeiro ano chegou lá, eu vou para qualquer sala. Não tem a sala da estética, nem de redes, nem de finanças. Eu vou para qualquer sala, sem organização nenhuma. Eu escolho onde eu vou ficar. Será que daria certo isso aí? Claro que não, né? Você está se formando, tipo, em redes. Aí você vai lá para a sala da estética, aí você vai ter aula lá de produtos naturais voltado a cosmético. Claro, não tem nada a ver, né? Então precisa ter uma organização. E a tabela periódica é justamente isso. Ela procura traçar uma organização, né, para facilitar o entendimento. E a nossa ideia é tentar entender essa organização, tá bom? Davi já deu a ideia aí dos metais, não metais, dos gases nobres. É isso mesmo. Vamos lá. Então, Antônio Lavoisier foi o primeiro cara a tentar desenvolver esse sistema, tá? Depois dele vieram outros, né? Que a gente vai ver aqui, ó. A tríades de... Ixi, eu não vou saber o nome desse cara, do Bernet, né? Esse cara, na verdade, é um alemão. Acho que a pronúncia dele não é essa, não. É Jules Bernet, algo do tipo, né? Ele vai organizar os elementos aí de 3 em 3, né? Nesse período aí tinha poucos elementos químicos. E essa tríade é justamente relacionado aqui, ó, a 3 elementos químicos. Que no caso aí ele pegou o cloro, o bromo e o iodo, tá bom? Ele pegava, ó, ele fala assim, a massa atômica do elemento central da tríade era a média da massa atômica dos outros elementos químicos. Então ele tentou organizar os elementos químicos dessa forma. Ele analisava as massas atômicas dele e tentava colocar ele em ordem crescente sempre que um ficava na metade. Só que existiam aí muitas lacunas, porque não se conhecia todos os elementos químicos. Em seguida, veio um outro cara que ele desenvolveu aí uma tabela periódica parecida, ó, com um cilindro, tá vendo? Ó, que ele chamou o parafuso de telúrico. E aí ele colocava, né? Se você for ver aqui, os elementos químicos lá, eles tentavam colocar aqui
nessas diagonais. Esses elementos químicos aqui nessas diagonais, eles iam apresentar propriedades físicas muito parecidas, né? E olha só a tentativa lá, ele colocou um espiral lá com 45 graus, tentou traçar, tentou buscar aí uma propriedade, né, comum entre os elementos químicos utilizando essa técnica aí. Claro que não deu muito certo, mas perceba que o pessoal estava sempre tentando desenvolver algo que buscasse uma propriedade comum entre os elementos químicos e uma organização que fosse possível de você visualizar isso. Tem até a lei das oitavas, né? Que também foi baseado aí em música, né? Aqui a gente vai ter aqui as notas, né, vocais, que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse cidadão aqui, ele acreditava que os elementos químicos, eles apresentavam, né, propriedades e com repetições nas oitavas. Quem gosta de música, eu acho que entende mais do que eu. Tem essas notas aí que elas têm uma certa repetição e uma certa escala, né? Quando você estuda a música, existem algumas escalas que você utiliza, inclusive para desenvolver, né, a melodia. E ele acreditava que também dentro da química você podia fazer isso, né? Você teria uma divisão lá com 8 elementos químicos, que aí você conseguia determinar essas propriedades. E ele baseou a teoria dele dentro dessas oitavas, né, baseado lá na música. Olha só, a química se relacionando aqui com as artes, né, com a música. Só que também não deu muito certo. Mas aí o interessante a gente perceber é que esses químicos, né, esses cientistas, estavam tentando desenvolver ou estabelecer uma relação das propriedades dos elementos químicos, né? Mayer também, né, as curvas de Lawton-Mayer, ele tentou desenvolver uma técnica, né, baseada no volume atômico, que a gente vai falar mais na frente, né, que aí seria o tamanho do átomo. Então ele pegava o número atômico e relacionava, na verdade, as massas atômicas e relacionava aqui com os volumes, né? E ele verificava que existia uma periodicidade. O que seria isso? Ó? A gente percebe aqui, analisando essa curva, ó, que a gente vai aumentando aqui a massa atômica, vai aumentando o volume, só que em determinado ponto, esse volume ele começa a cair de novo, né? Aí vai aumentando a massa de novo, ó, a massa atômica, e esse volume atômico ele ia aumentando novamente. Isso me indica que os elementos químicos, alguns, quando eu aumento a massa atômica dele, o volume dele atômico aumenta, só que depois ele diminui, né? Então eu tenho essa periodicidade. Eu sei, estabeleço que quando eu vou aumentando a tabela, a massa atômica dos elementos químicos, eu consigo perceber que há um aumento no volume atômico e depois há uma diminuição nesse volume atômico. E a gente vai ver como é que isso funciona dentro da tabela periódica. Então, esse aqui teve um grande avanço, né, quando ele lançou essa ideia dele aqui, de Mayer, né, mostrou a relação entre os volumes atômicos e as massas atômicas relativas. Isso foi bastante importante para o desenvolvimento da atual tabela periódica. Aí, um cara, né, que vocês precisam lembrar do nome dele, é esse aqui sim, né? Esse cara se apossou lá das ideias dos volumes atômicos, né, e desenvolveu uma tabela importantíssima, né, que ele deu o primeiro passo aí para a atual tabela periódica, que foi Dmitry Mendeleev. Esse cara aqui é russo, né? Só a título de curiosidade, foi esse cara aí que desenvolveu a vodka, né? Sei que a galera aqui não bebe, né? Tudo de menor, mas ele foi o responsável pelo desenvolvimento da vodka também. Ele fez o seguinte, ele pegou os elementos químicos, né? E ele teve a primeira ideia de ordenar esses elementos químicos em ordem crescente das massas
atômicas. E ele, então... Tudo bem, Valística. Então, ele pegou e desenvolveu uma tabela com 8 colunas verticais, tá bom? E 12 linhas horizontais. Isso foi revolucionário. Ó. Vou até mostrar aqui para vocês e eu volto. Ó. Tá aqui a tabelazinha que ele criou. Ó. A primeira tabela desenvolvida lá por ele. Ó. Ele criou aqui 8 grupos, tá bom? Ó. Se você for ver aqui, ó, primeiro e segundo são 8 grupos. Oi! Tudo bem, tá certo, tá? Eu vou assim, qualquer coisa, eu tô gravando a aula e eu deixo lá disponível. Oi? Eu vou colocar aqui o meu fone, que aí eu consigo escutar melhor. Pera aí. Perdão, gente. Oi? Olha só, gente. Como eu tô gravando... Entendi, eu entendi. Como eu tô gravando, eu deixo lá disponível, tá bom? Aí você faz a atividade depois que eu vou deixar também lá no grupo, lá no Classroom. Nada, agradeço também. Olha só, galera. Dimitri, ele fez essa tabela aqui, ó. Vocês podem dizer assim, professor, essa tabela não se parece nada com a atual. Parece sim, ó. Ele criou grupos. Nesse caso aqui, ele criou 8 grupos. Pegou os elementos químicos baseados no tamanho atômico e colocou esses elementos químicos dentro de grupos. E esses grupos iriam ter propriedades específicas, né? Ou propriedades parecidas. E ele também foi mais além, ó. Ele conseguiu mostrar, aqui se você for ver esses pontos de interrogações aqui, ele conseguiu prever que esses elementos químicos aqui existiriam. Essa aqui foi a grande sacada dele. Embora não se conhecer ainda os elementos químicos, Dmitri, né, Mendeleev, através dessa tabela periódica que ele montou, baseado nas propriedades dos elementos químicos, ele conseguiu prever que existiriam outros elementos químicos que até então não se conhecia. E ele fez essa tabela periódica aqui baseada, né, na ordem, vou deixar aqui, ó. Tem lá no outro, mas vou deixar aqui, ó, ordem crescente da massa atômica. Pois não. Sim, sim, eu mando lá no PDF para vocês, tá bom? Eu salvo e mando para vocês. Então, ele pegou, ele criou, né? Ele fez a ordem crescente aí de massa atômica, criou 8 colunas e 12 linhas horizontais. E percebeu que as propriedades desses elementos químicos se encaixavam dentro desses grupos, que ele chamou aí de grupos, né? E ele conseguiu prever ainda outros elementos químicos, né? Ó. Até que ele coloca aqui, ó, deixou lugares vagos para os elementos químicos que ainda estavam por ser descobertos. Então, ele ia ainda, esses elementos químicos iriam ser ainda determinados, né? Então, isso foi um grande avanço lá. Aí vem o cara, né? Que esse aqui, ele é o que desenvolveu, né, a tabela periódica atual. Foi Monzeley. Atualmente, a tabela periódica, né, vou até colocar isso aqui, ó, tabela periódica atual foi desenvolvida por ele, tá? Então, se cair uma questão assim, ó, quem foi que desenvolveu a tabela periódica atual? Monzeley, tá? A gente tem que lembrar pelo menos de Dmitri e Monzeley, esses dois cientistas. Os outros não, tá? Mas Dmitri e Monzeley a gente precisa determinar. Dmitri, ele deu a primeira ideia e ele conseguiu prever alguns elementos químicos. Mas Monzeley, ele que veio e reorganizou a tabela periódica.
E ele fez de que forma, né? O que se diferencia a tabela dele para Dmitri? Ele mostrou, ó, que a carga no núcleo do átomo é característica de um elemento químico. Ou seja, ele está utilizando aqui nada mais do que os prótons, tá? Que ficam lá no núcleo. E esses prótons a gente viu que estão relacionados aqui à questão do número atômico. Então essa foi a grande sacada dele. Em vez de ele colocar em ordem crescente de massa, que foi o que Mendeleev, né, Dmitri Mendeleev fez, ele pegou e organizou a tabela em número atômico crescente, tá? Ele pegou os elementos químicos, não se baseou na massa, mas sim no número atômico, e colocou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Tanto é verdade, se a gente pegar a tabela periódica hoje, a gente vai ver que os elementos químicos eles estão distribuídos em ordem crescente desses números atômicos. Já já eu mostro para vocês. Então, ele pegou e desenvolveu essa tabela aqui, ó. Tá bom? Se você analisar essa tabela, eu vou até pegar aqui e explanar ela bem com calma. A gente vai ter as colunas, né, os grupos, tá bem aqui, desculpa, tá em inglês, galera. Peguei essa tabela, achei ela mais bonitinha, mas depois eu coloco uma traduzida, ó. Ele pegou os grupos, que são essas colunas que a gente já vai falar, tá? E ele ordenou em ordem crescente de número atômico. Professor, aonde é que está essa ordem, né, crescente de número atômico? Ó, o número atômico ele fica aqui na parte superior nessa tabela. Ele colocou aqui, ó, na ilustração, ó, número atômico, tá? Então, os números atômicos ficam aqui, ó. O hidrogênio é o primeiro elemento químico, o número atômico dele é 1. Depois a gente tem aqui, ó, o gás hélio, que o número atômico dele é 2. Percebe que ele está em linhas, ó? Depois eu tenho o lítio, ó, número atômico 3, o berílio, número atômico 4, e assim por diante, ó. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, os elementos químicos aqui da tabela periódica que a gente conhece, eles são distribuídos, né, em ordem crescente de número atômico. Então, quem fez isso? Moseley. Ele pegou os elementos químicos e fez uma distribuição aí em ordem crescente do número atômico. Essa foi a grande sacada dele, tá bom? E a gente vai ver, né, que aí é importante, dentro da tabela periódica, o seguinte. A tabela periódica, ela é montada em dois aspectos, que a gente vou separar tópicos para a gente trabalhar ele. Que vai ser os grupos, ou a gente vai chamar também de famílias, bom? Tanto faz, grupos ou famílias. E a gente também vai trabalhar, para a gente entender a tabela periódica, a gente precisa entender também os períodos. São essas duas coisas que a gente precisa entender a tabela periódica. Grupos, ou famílias, ou períodos, tá bom? O que é cada um? Deixa eu colocar aqui de outra cor. As famílias, tá, ou grupos, vão ser essas colunas que vão ficar aqui, ó, na vertical. Tá vendo? Eu tenho essas colunas, esses blocos desses elementos químicos que estão aqui, ó, na vertical. Esses que estão aqui nas verticais, eles são chamados de famílias ou grupos. E os períodos vão ser essas linhas na horizontal, tá? Esses aqui vão ser os nossos períodos. Então, para a gente entender a tabela periódica, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, ó. Os elementos eles foram organizados em ordem crescente de número atômico, tá? E a tabela periódica ela é constituída de grupos ou famílias e também de períodos, tá bom? E eu vou mostrar já para vocês como é que isso acontece. Então, primeira coisa,
a gente vai trabalhar com os períodos, para a gente entender o que são os períodos. Como eu falei para vocês, ó, os períodos são essas linhas horizontais. Essas linhas que ficam aqui nas horizontais, tá bom? Que nem a linha do caderno. Então, essas aí vão ser os nossos períodos da tabela periódica. Opa, deixa eu ver aqui. Então, olha só. Vou só voltar aqui. Se você analisar essa tabela periódica aqui, ó, você está vendo que isso aqui, ó, que eu estou separando aqui, estou colocando de amarelo, ela deixa a tabela bem comprida, tá? Se você analisar aqui, ó, essa tabela periódica, eu não tenho essa linha aqui embaixo, que é essa que eu gravei aqui, ó, para vocês, ó. Eu não tenho isso aqui, ó. Se eu for analisar lá a tabela periódica, que eu mostrei para vocês, ela não tem essa grade aqui, essa linha aqui grade, que deixa a tabela periódica comprida. Se a gente for ver essa grade aqui, galera, ó, que está mostrado ali para vocês, são esses elementos químicos que ficam bem aqui embaixo, tá? Se você pegar a tabela periódica, você vai ter esse bloco que está bem aqui embaixo. E essa tabela aqui, ela mostra que esse bloco ele vem daqui, ó, desses dois grupos que estão bem aqui, que já já eu falo para vocês. Para você não deixar a tabela periódica tão comprida, o que se fez? Você remove, né, essas duas linhas. Você remove essas duas linhas, coloca ela aqui embaixo, tá bom? E depois você junta essa coluna aqui, ó, essa coluna da esquerda, com essa coluna aqui da direita. Aí é como se tivesse, ó, comprimindo a tabela periódica. Quando você faz isso, você vai perceber que a tabela periódica ela ocupa menos espaço, tá bom? Eu fiz uma compressão da tabela periódica. É assim que ela é representada quando você visualiza lá, ó, sendo que essas duas linhas horizontais, deixa eu voltar aqui, perdão. Opa, acabei passando aqui o slide. Ó, sendo que essas duas linhas horizontais que ficam aqui embaixo, elas são derivadas da onde? Elas são derivadas desses blocozinhos aqui, ó. Eu vou ter esse blocozinho aqui e esse outro aqui. Tanto é, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que aqui, ó, quando você vê a tabela periódica, né, ela não tem elemento químico aqui, ó. Não tem representação de elemento químico aqui. Por quê? Porque esse espaço vazio é justamente esses elementos químicos aqui da primeira linha e esse aqui de baixo são esses elementos da segunda linha, que são chamados aqui, ó, lantanídeos e os actinídeos. Deu para entender essa primeira parte aí, galera? Deu para entender o porquê dessa linha embaixo, né? Dessa parte aqui, né? Porque você removeu aqui. Foi justamente o que eu tentei mostrar aqui para vocês, ó. A remoção, né? E a gente coloca, pronto. É assim que a tabela é constituída, tá? Isso, exatamente. Só esses dois primeiros aqui, ó. Esses dois primeiros são esses que se encaixam aqui. O restante não, o restante é normal. É como se eu estivesse juntando os blocos, tudo bem? Aí a ideia é o seguinte, ó. Professor, então esses períodos aí como é que eles ficam divididos? Aqui, ó. Essa primeira linha que tem aqui, ela é chamada aqui, ó, de primeiro período. Essa segunda linha aqui vai ser o nosso segundo período. E assim por diante, tá? Cada linha dessa aqui pertence a um determinado período, que são as linhas horizontais. Se a gente for contabilizar aí, tá? Ao todo, a gente vai ter exatamente 7 períodos. Certo? Ó. Cada linha dessa aqui corresponde a um período. Então é como se eu tivesse essa primeira linha aqui, ó, pertencente ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então,
Então, galera, é o seguinte, ó, a gente tem exatamente aí 7 períodos. Ó, gostaria só de pedir a concentração do pessoal e no chat utilizar somente para tirar as dúvidas, tá bom? As brincadeiras não, senão acaba atrapalhando e acaba dispersando a turma. Olha só, então a gente tem aqui os 7 períodos e o que nos resta é entender esses aqui, ó. Essa linha e essa linha pertencem aqui período, né? Essas linhas de baixo aí, essa primeira aqui, ó, ela pertence justamente ao sexto período. E essa de baixo vai pertencer ao sétimo período, que estão bem aqui, ó, sexto e sétimo período. Então, os elementos químicos que estão aqui embaixo, essa primeira coluna que está aí, né? Vou só reforçar aqui, ó, ela está pertencente ao sexto período. E essa de baixo aqui, ela pertence ao sétimo período. Beleza? Que são justamente aqui essas linhas. Embora ela está aqui embaixo, né? Muita gente poderia pensar, ah, professor, então essa aqui pertence ao oitavo e essa de baixo aqui ao nono. Não é, tá? Ao sexto e o sétimo período. Se a gente for se aprofundar, que a gente vai fazer isso um pouco mais lá na frente, a gente vai ver o seguinte, ó. Vou só fazer uma breve ilustração aqui para vocês e a gente vai abordar isso um pouco mais lá na frente. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, tá? A gente vai ter quantos níveis eletrônicos, galera? Como a gente fez lá na aula passada. A gente viu que são exatamente 7 níveis eletrônicos, tá bom? Não é à toa que a tabela periódica ela também é constituída por sétimo período. Deixa eu só colocar aqui uma cor de destaque. Porque assim, ó, eu vou só pincelar por cima. Os elementos químicos que pertencem ao primeiro período, eles vão ter elétrons aqui, ó, na primeira camada, no primeiro nível. Os elementos que estão no segundo período, os elétrons da camada de valência, eles vão estar aqui, ó, no segundo período. E assim por diante. Então, o átomo em si, ele vai ser dividido em 7 camadas, tá? E essas camadas são justamente o que vai determinar o período, né? A localização dele dentro da tabela periódica. E eu vou trabalhar isso mais na frente com vocês. Então, o ponto inicial é esse, ó. Tabela periódica é formada por períodos e famílias ou grupos, né? Os períodos vão ser essas linhas horizontais. E dentro da tabela periódica eu tenho 7 períodos, que são esses aí que eu mostrei para vocês. Tá bom? E o átomo, ele está bem subdividido em 7 níveis, tá? E esses 7 níveis a gente vai ver mais na frente, tá? Que os períodos, eles vão estar relacionados aos níveis energéticos. Tá? Mas aqui é assunto para o próximo capítulo, não nessa aula. Na próxima aula a gente vê isso aqui. Mas vou deixar aqui anotado já para o pessoal que for estudar para a próxima aula já dar uma conferida em relação a isso. Feito isso, galera, o que nos resta, né? Além de falar lá dos períodos, a gente precisa falar das famílias ou grupos. Qual é a definição? A definição são essa aqui que eu já falei para vocês. Ó. As famílias ou grupos vão ser aí as nossas linhas verticais, tá? São os blocos verticais. Diga. A chamada é feita automaticamente aqui pelo sistema, tá bom? Oi? Não. Assim que tu entra no chat, beleza? Eu abaixei um aplicativo que ele já pega o teu nome e salva para mim automaticamente. Então, assim que vocês entram,
Tá. É só para deixar claro, ó. A galera assim que entra na aula virtual, na nossa aula virtual, eu tenho um programa que ele já pega o horário que vocês entram e o horário que vocês saem. E ele também verifica, tipo assim, às vezes fica caindo na internet de vocês, né, entrando e saindo, ele também me dá essa informação. Se você saiu, se você entrou novamente, tá bom? Mas, deixa eu falar isso para vocês, que isso fica importante também, ó. Além dessa frequência, a gente utiliza também a questão das atividades, tá bom? Eu estou deixando atividades para vocês, vocês têm que fazer essas atividades dentro do prazo. Porque aí eu contabilizo justamente com essa aula que vocês estão assistindo. Então, não é só assistir a aula, mas também fazer a atividade, tudo bem? Olha só, a consciência de cada um, beleza? Então vamos lá. Então, as famílias e os grupos vão ser as nossas linhas verticais, como eu falei para vocês. E dentro da tabela periódica, a gente vai apresentar aí, num total, 18 linhas verticais, tá? E ela é contabilizada aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó. Se a gente for pegar essas linhas verticais aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ela é o grupo 1, tá? Essa outra aqui, vou até colocar de outra cor, só pra gente começar a destacar. Essa outra aqui, ó. Grupo 2. E assim por diante. Se a gente for contar quantas colunas eu tenho aqui, eu vou ter no total de 18 colunas. Beleza? E essas colunas, elas recebem dois tipos de numeração, galera. Deixa eu colocar aqui essas numerações aqui, senão para mim dar uma ênfase nisso aqui, ó. Você tá vendo aqui essa primeira? Vou colocar de branco que fica melhor. Uma numeração que vai de 1 a 18. Eu pego aqui do lado esquerdo para o lado direito, eu saio contabilizando, são 18. Ou aparece essa outra, eu vou até colocar de outra cor aqui para dar um destaque melhor. Essa outra aqui, ó. Se você for ver, ó, 1A, 2A, aí bem aqui embaixo 3B, aí vai até aqui, ó, em 2B. Algumas tabelas utilizam essa sequência aqui, em vez de ser aqui, ó, esses 3, 8B, fica assim, ó, 9B, 10B, 11B ou 12B. E aqui continua. Onde é o 13 é chamado de 3A, onde é o 14, 4A, onde é o 15, 5A, onde é o 6, 6A, aonde é o 7, 7A, e aonde é o 18 colocou 0, ou alguns livros chamam assim, ó, 8A. Também pode aparecer isso. Tá, deixa eu tentar explicar aqui novamente. Ó. O que eu quero mostrar para vocês é que essas famílias ou grupos, eles podem ter dois tipos de numeração. Uma numeração em ordem crescente, que é o recomendado, eu vou até colocar isso aqui, ó. O recomendado pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Aplicada, é essa aqui, ó. Você pegar, fazer a numeração e vai de 1 a 18. Os grupos ou as famílias viriam aqui, ó, de 1 a 18. Essa aqui seria a recomendado pela IUPAC, que é uma sigla em inglês que está relacionada aí com a União Internacional de Química Aplicada, tá? É o recomendado, né, por convenção, seria essa aí. No entanto, tá? No entanto, existe um outro tipo de numeração que pode ser também utilizado e muitas vezes, se você for pegar os livros, não sei se vocês estão com o livro de química aí de vocês. Oi? Vou sim. Eu não sei se vocês estão com o livro de vocês de química, mas se você for olhar lá,
Possivelmente ele utiliza essa numeração aqui, ó. Em vez de eu chamar esse grupo de 1, vamos lá. Em vez de chamar grupo 1, eu chamo grupo 1A. Tanto faz. Vou até colocar aqui, ó. Grupos ou famílias. Vamos supor que eu pego um elemento químico aqui, ó. Um elemento químico, vou até marcar aqui com uma letra em vermelho aqui. Pega aqui e faz assim, ó. Pega o elemento químico X aqui. Aí eu pergunto para vocês, em qual família ele está? Em qual família ele se encontra? Esse elemento X aqui. Esse elemento X ele vai pertencer a que família? O que vocês acham? Analisando aí, de cara. Se eu perguntasse para vocês. 7A, beleza. Ou eu poderia dizer assim, ó. Eu poderia dizer que ele... Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Eu poderia dizer que ele pertence, ó. O elemento X, ele pertence à família 7A. Bem aqui, ó. Tá vendo? 7A. Ou ele pertence à família ou grupo 17. Tanto faz, tá bom? Tanto faz eu falar 7A ou 17. Porque, ó, eu tenho esses dois tipos de numeração. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um elemento químico bem aqui, ó. Elemento químico Z. Ah, esse aqui repete 3 vezes. É porque esses elementos eles têm uma propriedade muito parecida, tá? Esses elementos que ficam aqui, ó. Esses 3 blocos aqui, as propriedades deles são muito parecidas. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Em vez de ter esses 8B aqui, a gente vai seguir a sequência normal, tá? Esse aqui, esse 8B, em vez de chamar de 8B, a gente vai chamar ele de quê, ó? 9B. Esse 8B aqui, a gente vai chamar ele de quê, ó? 10B. É como se eu tivesse uma continuação, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse 1B, 2B, a gente vai chamar eles de 11B e 12B. Tudo bem? Só para facilitar mesmo, só para facilitar. Então, esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui e esses aqui também. A gente vai pegar uma sequência direta. Depois, não agora, eu vou explicar para vocês o porquê desse B, tá? Pessoal, porque aí tem B e tem A, né? Qual a diferença entre essas letras aí? Aí eu vou explicar para vocês quando falar dos elementos de transição interna e externa, tá? Aí eu falo para vocês sobre isso. Deixa eu só colocar aqui para carregar. A ideia inicial, galera, tá? Que eu quero que vocês entendam aí, a gente tem que ter muita calma nisso, é que existem esses dois tipos de numeração. Aqui vai de 1 a 18, que é o ideal, que aí você não tem esse problema aí de 1B, 2B, né, 8B, não tem problema nenhum. E é essa numeração, né, e é essa que é cobrada no Enem, tudo bem? Ó? Qual é cobrada? Essa aqui, de 1 a 18. No entanto, pode ser que você se depare em algum momento com essa questão aqui, ó, de ter 3, 8B, de ter esse negócio de B, de A. E eu quero que você já faça, eu já sei o que significa aí, né? Tanto faz eu usar 3B ou 3, lá 7A ou 17, tanto faz. Porque é só uma questão mesmo quando foi feita a tabela periódica, se utilizou essa primeira aqui, essa aqui de baixo. Depois mudou para essa de cima, que facilitava mais, não gerava tantas dúvidas. Mas eu vou explicar cada uma, tá? Depois eu abordo cada uma, o porquê de cada uma. Principalmente aqui nessa de baixo, porque tem esse B, porque tem esse A. Mas eu não quero que você, nesse momento, se prenda a isso. Assim, professor, eu tenho que saber isso agora de imediato? Não. O que eu quero? Eu quero que você entenda que existem essas duas. Tudo bem? A primeira ideia é essa. Ó. Eu quero que vocês entendam que existem essas duas. Oi.
peraí. É porque o meu áudio tá muito baixo. Vai, fala de novo. Tudo bem. Do começo, não tem como. Eu posso. Esse slide aqui, né? Tá. Eu tô gravando a aula, depois você pode pegar o início, tá? Mas é só para te situar. A gente está falando sobre tabela periódica, tá? Aí eu falei que a tabela periódica ela é dividida em períodos ou famílias. Aí eu defini o que são os períodos. E agora estou definindo o que são as famílias, tá? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou falando que as famílias, elas também são chamadas de grupos, tanto faz. E existe dois tipos de numeração para essas famílias. Uma que vai de 1 a 18 e outra que tem essa outra aqui embaixo que é 1A, 2A, 3B, tá? Aí eu estou falando que tanto faz você utilizar uma ou outra, mas que ó, a recomendado é a que está lá em cima, que vai de 1 a 18. É só isso. Tudo bem? Pronto. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é importante, são algumas famílias que vão receber nomes especiais. Exemplo, ó. Exemplo não, vou até colocar aqui. Esses aqui, ó. Eu vou botar barra 1A. É a mesma coisa, tá? Essa família aí, ou grupo, ela tem um nome especial e vocês precisam lembrar desse nome. Então, eu aconselho vocês a anotarem, né, essas informações. Essas aqui são chamados de metais alcalinos. Então, toda vez que eu estiver falando da família do grupo 1 ou 1A, eu estou me referindo aos metais alcalinos. Todo mundo que pertence a esse grupo aí são chamados de metais alcalinos. Tudo bem? Às vezes isso é cobrado e fala assim, qual elemento pertencente aos metais alcalinos? Aí como você não lembra disso aqui, você acaba perdendo a questão, tá? Então, 1A são chamados de metais alcalinos. Depois, qual é o outro? Esse outro grupo aqui, ó, 2 ou 2A. Grupo 2 ou 2A, esses também são especiais, eles vão receber nomes, tá? Que vocês precisam lembrar. São os metais alcalinos terrosos. Beleza, ó. São ditos metais alcalinos terrosos. É um nome especial para esse grupo aqui, ó. Tem um nome especial para o grupo 1A e tem um nome especial para o grupo 2A. Ou então, 1 ou 2, tanto faz, né? A gente viu. Então, essa aí, vocês precisam lembrar disso aqui. Isso aqui é importante, tá? Uma outra coisa, um outro grupo, tá? Que é muito importante também. Que a gente vai dar um salto enorme aí, ó. A gente vai vir para esse grupo aqui. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para me mostrar para vocês, para destacar. O outro grupo que a gente vai trabalhar é o 6 ou o grupo 6A. Esse aí tem um destaque especial, que é esse aqui, ó. Eles vão ter um nome especial para ele. Que nome é esse, professor? São chamados aí de calcogênios. Perdão, é 16 ou 6A. Só para saber se vocês estão atentos. Beleza, 16 mesmo, é que esse aqui em cima, ó. 16 ou 6A. São chamados de calcogênios. Opa, perdão, aqui, deixa eu botar aqui de branco. Vou deixar esse negócio mais organizado possível. Ó, são chamados de calcogênios. Então, bora lá. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 16 ou 6A são chamados de calcogênios. Aí tem mais outra família que tem um nome especial, que é esse aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, esse grupo 7A. Essa família aí, que é o 17 ou 7A, são chamados de... Oh, meu Deus. Daqui, essa cor aqui. São chamados de halogênios, tá bom?
são os ditos halogênios. E, por último, é esse aqui, ó. Esse aí também tem um nome especial. O pessoal até já falou aí. Vou colocar aqui, ó. O grupo 18, família 0 ou 8A. Tá? Tanto faz. Esse 0 aqui não é muito comum, não. Geralmente o pessoal bota de 8A, chama ele de 8A. Eles são chamados aí de gases nobres. Tá bom? Tem um significado, né, das línguas mortas lá, né? Tipo, metais, porque são metais alcalinos, porque eles são compostos que se transformam em bases, né? Alcalino está relacionado a bases, tá certo? Sim, eu vou falar aqui. Essas aqui que eu acabei de traçar para vocês e mostrar aqui para vocês são as principais, tá? As principais famílias são essas. Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Principais famílias. São as mais cobradas, tá? Ou colocar aqui grupo que dá no mesmo. São esses aí, os metais alcalinos terrosos, calcogênios e gases nobres. Esses aqui são os principais. Como é cobrado isso, professor? Muitas vezes como é cobrado isso? Deixa eu só apagar aqui, ó. Só para a gente fazer um exemplo aqui. E a gente vai fazer umas questões depois mais na frente, mas só para fixar aqui o conteúdo, para a gente entender como isso é cobrado em provas, né? Suponha o seguinte, ó, que eu venho aqui e dei um elemento químico aqui, eu vou chamar de J, um elemento químico J. Aí eu falo assim, esse elemento químico está situado em qual família? Aí eu vou lá, metais alcalinos terrosos, metais alcalinos, calcogênios, halogênios ou gases nobres. Entendeu? Aí você vai lá, analisa, aí você vai, o J está aqui, 7A. Aí, assim, pô, 7A, velho, qual é o 7A? Aí você tem que lembrar que o 7A, ele pertence a quem? Aos halogênios. Aí você ia lá marcar os halogênios. Entenda que na prova não vai estar o nome dos, assim, não vai ter a numeração relacionando ao nome. Então você tem que lembrar e fazer essas correlações. Aí o pessoal me cobrou aí as outras famílias, tá? Tem umas famílias aqui que elas não são tão importantes, mas eu vou colocar aqui porque às vezes é cobrada também. Não com muita frequência, mas é cobrada. Que é esse grupo aqui, ó. O 13 ou 3A. Tem o... bota aqui. 14 ou 4A. Tem também o 15 ou 5A. Aí eu vou colocar o nome deles aqui. Mas isso aqui é secundário, tá bom? Isso aqui não tem uma relevância tão grande como esses outros, mas eu vou deixar aqui de observação. O 3 ou 3A recebe o nome do elemento que está aqui, que é o boro, tá bom? É a família do boro. Então, tá aí, ó. O 14 ou 4A, ele recebe o nome do elemento químico que está lá também, que é o carbono. É a família do carbono. Tem a letrazinha C que representa o carbono. O 5A ou 15A é a família do nitrogênio, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Nitrogênio. Então, é só dar uma conferida nisso aí também, ó. Então, eu tenho essas famílias aqui, que elas não são tão importantes, mas pode ser que caia em alguma questão, né? E você tem que estar atento. Então, essas aí são as principais, tá bom, galera? Então, esses nomes a gente precisa lembrar, tá? Então, as definições são fáceis, né? Os períodos são as linhas horizontais, famílias, as colunas verticais e esses nomes aí, né?
família 1A, metais alcalinos terrosos. Então fica a dica aí para vocês. Como eu vou salvar, né, não precisa anotar, que depois vocês pegam esse material e mando lá em PDF para vocês. Então a gente vai continuar aqui. Tem mais algumas informações que eu quero dar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Bem aqui. Beleza. Antes de colocar aqui do ali. Eu vou fazer uma observação aqui que é importantíssima. Deixa eu colocar até aqui. Ó, uma observação. Que é o seguinte. O primeiro elemento químico da tabela periódica é esse bem aqui, ó, o hidrogênio, tá? O hidrogênio. Deixa eu colocar aqui, ó. Até realçar esse negócio aí pra gente trabalhar com esse garotão aí. Hidrogênio. Tá certo? Ele é o primeiro elemento químico. Se eu perguntasse assim para vocês, turma, o hidrogênio pertence a que família? O que vocês iriam responder para mim? Família 1A ou 1, tá? Ótimo, eu vejo que a galera está colocando aí. E se eu falar para vocês que vocês estão errados? Se eu falar que todo mundo está errado? Aí você vai falar assim, professor, mas você não falou que ele está ali, então ele é da família 1A, dos metais alcalinos, né? Você está mentindo pra gente? Não, não é isso, galera. O hidrogênio, ele é uma exceção. E que exceção é esse? É essa, professor. Ele não tem família, só isso. Se alguém perguntar para vocês se o hidrogênio, a que família ele pertence, você vai dizer assim, rapaz, a nenhuma. Ele não tem família, ele é órfão, tá bom? Dentro da tabela periódica, o hidrogênio é órfão. E tem uma tonalidade diferente. Algumas tabelas periódicas, inclusive, trazem ele bem aqui no centro da tabela, entendeu? Ele vinha bem aqui, ó. Em vez de ele estar acoplado aqui, ele vinha fora da tabela, tá bom? Então, a ideia é essa. O hidrogênio, ele não pertence a família nenhuma, galera. Ele é totalmente diferente dos outros elementos químicos. A gente podia até filosofar um pouquinho aqui sobre ele e tal, mas eu não vou fazer isso não. Então, o hidrogênio, ele é fora a parte da tabela periódica, tá bom? Ele não tem família. Então, começa daí. Ele é órfão. Não pode ser adotado por ninguém, não. Tá? Então, vamos lá. Qual é a outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês? Ele é o único? É o único elemento que não tem família, é o hidrogênio, tá bom? Ele é o único elemento. Então, fica aí essa dica, essa informação para vocês. E não pode errar nenhuma questão relacionada a isso. Outra. Aquelas famílias que eu falei para vocês, daqueles elementos químicos, é interessante, eu não vou dizer obrigatório, tá? Mas é interessante lembrar quais são os elementos químicos dessas famílias. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, eu vou ter que lembrar de todos os elementos químicos da tabela periódica, eu vou ter que decorar todos os elementos químicos da tabela periódica? Eu vou falar assim para vocês, não, de jeito nenhum, nem eu sei. Mas você precisa lembrar de alguns, os principais, tá bom? E quais são os principais? São daquelas famílias, dos metais alcalinos terrosos, são dos calcogênios, halogênios, dos gases nobres. Pelo menos esses, você tem que ter uma certa noção deles, tá bom? Eu diria isso, uma certa noção desses elementos químicos. Por que eu falo isso? Porque eles vão precisar muito, né? Vocês vão precisar muito quando a gente estiver trabalhando sobre ácidos e bases, ligações químicas. Então, é interessante lembrar deles. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Existem algumas frases aí na internet, que até eu utilizei aqui, que serve para lembrar, né, desses elementos químicos. Tipo, família 1A. Ali na casa, né, roubou César na França. Vocês podem lembrar outras, né? Existem várias outras frases que são utilizadas, né, para você lembrar desses elementos químicos, né? Ó.
O Li é o lítio, o Na é o sódio, o K, potássio, Rb, rubídio, Sc, Célcio, Fr é o frâncio, tá bom? Esses aqui são os elementos químicos pertencentes à família 1A. Família 2A, a gente vai ter aqui ó, o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e randônio. Aí a frase, né, que é construída aí, pode ser construído outras, mas tem essa aqui, ó. Bela Margarida casou com o senhor Barão Rabelo, né? Darlison, oi, diga. Hum. Isso, não, tem várias frases, né? Eu confesso para você que se você pesquisar na internet, vão existir N frases, tá? Tem frases que não cabem aqui, né, nessas aulas, mas a galera, tipo, a galera absorve mais quando é outra, assim, quando tem um termo pejorativo, né? Mas eu estou utilizando essas aqui. Professor, eu preciso decorar esses elementos químicos tudinho? Não, não precisa, porque assim, se cair uma prova, ele tem que te dar a tabela periódica. Você não é obrigado a decorar elemento químico. Nas minhas provas, eu cobro esses elementos químicos para você dizer qual é o elemento químico e tal, o nome. Não, não cobro isso também, tá bom? Mas, quando você lembra de qual família ele pertence, que aí eu vou falar as propriedades dessas famílias, vai servir muito, tipo, para quando a gente estiver falando sobre as funções inorgânicas. Vai ser excelente. Quando a gente vai falar lá de eletroquímica, no número de Knox, você vai saber quantos elétrons de aperte, porque você lembra da família que ele pertence, entendeu? Então, ajuda muito mais lá na frente, beleza? Então, por isso que é interessante você ter pelo menos a ideia dessas famílias. E uma forma de você lembrar desses elementos químicos é criar essas frases. Anota no papel, né? Faz um mapa mental, bota na parede, bota na geladeira. Toda vez que você passa lá, você lembra, né? Você começa a lembrar. E isso fica algo automático e pronto. Você não precisa se esforçar de ficar tentando decorar todo dia, mas sempre ficar revendo isso, tá bom? Ó, família 6A, que são os calcogênios, né? Aí tem uma frase aqui que alguns não vão gostar. Eu criei essa, né? Ó. O Ceará Esporte sempre tem um poder. Então, utilizei aí. Tem outras, tá bom? Tem outras, a galera pode utilizar, pode criar criatividade aí. Era para ter colocado Ceará Esporte Clube, né? Sempre tem um poder. Tá ótimo essa frase, ó, perfeita. Aí vamos lá, ó, família 7A. Aí eu nem falei aqui, ó, família 6A é o oxigênio, o enxofre é o S, selênio, né? O telênio e o polônio. Aí aqui 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, o AT, não lembro de cabeça aqui do AT não, mas não precisa lembrar não. Esses elementos são elementos inclusíveis. Esses elementos químicos aqui, eles são artificiais, né? O homem que produziu ele. E, por último, a gente tem aí, ó, a família 8A, né? Ou 18, que são os gases nobres. Que aí tem essa frase aí, ó. Agora eu não coloquei o do... Pronto, tá aqui. 7A, a frase do 7A é a seguinte, ó. Fui claro, Brasil, independência a todos, né? Dá para você lembrar dos elementos aqui. O AT é antimônio, lembrei agora, é o antimônio. O F, que é o flúor, o Cl é o cloro, o Br, o bromo, o I, iodo, e o AT, que é o antimônio. E família 8A, né, que é o H, que é o gás hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, e aqui é o randônio. Aí a frase que pode ser utilizada aí, ó. Hélio negou arroz a Karina e Xerém a Ronaldo. Beleza? Show de bola. O que é Xerém? Nossa, os pais de vocês vão lembrar o que é Xerém. Tô velho mesmo. Puta merda. Desculpa pela palavra. Xerém, velho, é o resto, né? Que é tipo, arroz tem. A galera quebrava e chamava de xerém. Tá bom?
Mas fiquem à vontade, galera, para desenvolver frases aí. É até interessante, podia até deixar aí uma tarefa para vocês desenvolverem frases aí e depois encaminhar, tá? Que aí eu utilizo nas outras aulas. Ó, então, vou passar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, é verdade, verdade. É, lembrei, é isso mesmo. Xerém, velho, é isso mesmo. A galera pegava o pilão no interior, pegava o milho, botava no pilão, batia. Aí ficava um pozinho fininho, aí você alimentava os pintos. É exatamente. Galinho, pinto, né? Então vamos lá. Olha só, galera. Aqui a gente vai falar sobre elementos representativos e de transição. Deixa eu tentar aqui explicar para vocês o que é isso, tá? Isso é importante. Então, os elementos químicos, eles vão ser subdivididos em dois, tá? Deixa eu colocar aqui. Os elementos. Eles vão ser chamados de elementos representativos. E a gente tem aqui também os elementos de transição. Então a gente tem esses dois elementos, tá? E como é que eu vou localizar esses elementos dentro da tabela periódica? Fácil, galera. É o seguinte, ó. Os elementos representativos, se você for olhar aí, são os elementos que eles vão ter essa configuração A. Tá aqui, ó, 1A, 2A, tá bom? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E aqui também a gente tem ó, o 8A. Os elementos de transição são aqueles que vão ter a configuração B, ó, que é o 3B, 4B, tá? 5B, 6B. Esses aí são os elementos de transição. Então, deixa eu pegar aqui, eu acho que marca-texto vai melhor. Os elementos de... não vai rolar não aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tá amarela. Os elementos de representativos são esses aqui, são essas duas colunas. Os elementos que pertencem aqui à família 1A, 2A, 3A, todos esses elementos aqui, ó, 4A, 5A, 6A, e assim por diante, né? O 7A e o 8A, esses elementos aqui, eles são pertencentes ao grupo dos elementos representativos. Todos eles, tá bom? Então, eu posso falar isso aqui para vocês, ó. Representativos. Esses dois aqui, ó, essas duas colunas, eles pertencem aos elementos representativos. E essas outras colunas aqui, ó, que eu pintei de amarelo, elas também pertencem aos elementos representativos. Eu vou explicar, quando a gente falar de distribuição eletrônica, o porquê de representativos, mas eu vou só adiantar alguma coisa aqui para vocês. Ó. Esse da família 1A e 2A, a gente vai ver que todos esses elementos na camada de valências vão terminar no subnível S. E os representativos, esses outros aqui, quando a gente for fazer distribuição eletrônica, eles vão terminar com o subnível P. Tá bom? Exatamente, Ana Carolina. Ó, os elementos do grupo A são representativos, tá certo? Esses compostos aí, eles vão ser... Aí eu vou explicar quando a gente fala de distribuição eletrônica. Eu não quero adiantar isso, senão vai gerar uma confusão com vocês. Mas a ideia é essa. Ó, o bloco 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A são os representativos. E o restante são os elementos de transição. Então pega aqui, ó. O restante que está aqui, ó, eles são chamados elementos de... Opa! Botar aqui a canetinha, ó. São os elementos de transição. Tá?
Aí eu queria até abrir uma ressalva aqui, galera, que tem, nesses elementos de transição, existe uma subdivisão dentro dele. Olha só. Os elementos de transição eles são subdivididos em duas categorias. E aqui é importante colocar essas duas categorias. Já foi tema de prova de Enem. Ó. Quais são eles, professor? Transição externa, eu já explico para vocês, e a interna. Beleza? Então, vamos lá. Os elementos representativos do bloco A, transição do bloco B. Só que o de transição, eles são subdivididos em dois. Transição externa e interna. Professor, então quem é os elementos de transição externa, professor? São esses aqui que eu acabei de colocar para vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Esses aqui, ó, vou até pintar eles. Opa, esse aqui não. Esses elementos aqui, ó, que eu estou pintando aí de verde, todos esses elementos aqui pintados de verde, eles são de transição externa. Beleza? E o de transição interna, professor, quem é? Eu vou pintar aqui de vermelho. Ó. São esses dois blocos. Lembra lá que a gente estava montando a tabela periódica, que a gente colocou aquilo embaixo? Ó? São esses aqui, ó, os que estão embaixo. Todos esses elementos que estão aqui embaixo, eles são chamados de transição interna. Tá? Vou escrever aqui. Ó. Esses elementos são transição interna. Show de bola. Cauane está perguntando sobre os períodos. Em que sentido, Cauane? Talvez seja assim, os representativos, será que eles são divididos em períodos? É isso que você está me perguntando? Porque assim, Cauane, ó, os representativos e os de transições, eles vão ser divididos em questão das famílias, tá? Não dos períodos. Eles são relacionados em relação às famílias, porque vão ter características iguais, tá? Os elementos pertencentes à mesma família são muito parecidos. Por isso que essa divisão é feita entre as famílias. Os de transição interna, o Marlon está perguntando se eles são difíceis de ser encontrados. Sim, esses elementos de transição, geralmente os elementos de transição eles são um pouco mais complexos. Na verdade é assim, Marlon, ó, a ideia desses elementos químicos. Porque se você for pegar os elementos químicos, né, quanto maior o número atômico dele, mais difícil ele ser encontrado na natureza, tá bom? Porque você vai precisar de uma grande quantidade de energia para fundir esses núcleos, né? Eu posso até pegar uma aula depois para falar, tipo, a formação dos átomos são feitas onde? Por exemplo, a gente tem uma grande estrela, por exemplo, o Sol. O Sol, na verdade, nada mais é do que uma usina de produção de átomos. Lá acontece a fusão entre os núcleos dos hidrogênios, né? Para formar o gás hélio, e vai formando os outros elementos químicos. Aí, tipo, a partir do átomo de urânio, ele não é mais encontrado na natureza. Os outros elementos que são encontrados a partir do átomo de urânio, eles são elementos sintéticos, são elementos formados pelo homem em laboratório, né? Eles são tão instáveis que você consegue detectar ele por frações de segundos. Mas, beleza, ó, deu para entender aí o que são os elementos representativos de transição, não deu? Então vou passar aqui, galera. Vou passar aqui e vou para o outro slide, né? Nesse slide aqui, ele só fala o seguinte, ó. Estados físicos na tabela periódica, né? Temperatura ambiente. Na temperatura ambiente a gente considera aqui uma temperatura em torno de 25 graus Celsius. Opa! Temperatura ambiente é uma temperatura em torno de 25 graus Celsius. Tá certo? A essa temperatura, se a gente pegar aqui, ó, 90% dos elementos químicos eles são o quê, ó? Sólidos.
A maioria, a temperatura ambiente, são sólidos. No entanto, a gente vai ver isso mais na frente, que existe o mercúrio, que é um metal, tá? É o único metal que é encontrado na temperatura ambiente na forma líquida. Esse mercúrio aqui é o que a galera utilizava nos termômetros, tá bom? Temperatura ambiente, ele é líquido. Ele tem um coeficiente de dilatação muito alto, então a galera utiliza ele lá nos termômetros. Hoje em dia não se utiliza mais, né? Que ele é cancerígeno. E o bromo aqui, vou colocar aqui, ó. O bromo é um ametal. Ele pertencente à família lá 7A, né? Que é a família lá dos halogênios. Ele também se encontra no estado líquido, né, a temperatura ambiente. E os gases são aqui, ó, o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, hidrogênio, mais a família 8A, tá bom? A família 8A é aquela que a gente colocou lá, né? Que é o argônio, xenônio, criptônio. São esses elementos pertencentes aqui, ó, aos gases nobres. É isso. No mais, ó, a maioria tá no estado sólido, exceção aqui desses elementos químicos aqui. O restante todos no estado sólido. Exatamente, Davi. Ele é o mercúrio é o único metal, né? É o único metal que a temperatura ambiente ele está no estado líquido, é o único, tá? Da natureza. Perceba, a temperatura ambiente, tá? Então, pronto, vou tentar aqui tirar a dúvida. Essa informação aqui, galera, é só para mostrar o seguinte para vocês, ó, que ela nem é muito relevante, tá? Ela nem é muito relevante. Professor, cai questões desse tipo? Não, eu trouxe aqui mais a título de curiosidade, né? Quero mostrar para vocês que quando você tem os elementos da temperatura ambiente, a maioria deles está aqui, ó, no estado sólido. 90% dos elementos químicos eles se encontram no estado sólido. 10% que se encontra no estado líquido ou no estado gasoso. Quais são os elementos do estado gasoso? São esses aqui, ó. Os elementos dos gases nobres, todos os gases nobres eles vão estar no estado gasoso. E o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e hidrogênio. Esses também vão se encontrar no estado gasoso. Quais os únicos elementos químicos da tabela periódica a temperatura ambiente se encontra no estado líquido? Está aqui, ó, mercúrio e bromo. E o mercúrio tem mais uma curiosidade. Ele é um único metal que a temperatura ambiente se encontra no estado líquido. É só isso, tá? É mais título de curiosidade, tá? Aqui ele não vai medir muito o conhecimento de vocês. Vale, meu Deus. Quem é que tá com a coisa aí do governo aí? Simbora. Vou colocar aqui, ó, o que vocês vão fazer aqui pra mim agora. Eu coloquei aqui, galera, ó, exercício de fixação, tá? Esse exercício vocês vão deixar como atividade para vocês, né? Para a gente estabelecer aquela ideia lá, que a gente sempre vai fazer uma atividade depois das aulas. E vocês vão utilizar. Tá vendo que eu tenho uma tabela periódica aqui, ó? Tem essa tabela periódica. E vocês vão pegar esses elementos químicos que estão dentro dela e ele vai fazer algumas perguntas aí para vocês, ó. Quais desses elementos são representativos? Aí você vai lá identificar o que são representativos. Qual deles são de transição? Você vai colocar só o símbolo do elemento químico, você não precisa colocar o nome dele, tá bom? Aí, quais deles pertencem ao mesmo grupo? Dentre os elementos em questão, quais são classificados como alcalinos? Aí tá aí, tá? Então vocês vão resolver essas questões aí para fixar o conteúdo. No Classroom, eu vou deixar lá no Classroom, tá? Aí você responde no caderno, como vai ficar em PDF, aí você manda lá e anexa a foto lá no Classroom e me encaminha
que aí eu vou contabilizar as atividades que vocês estão fazendo, tá? Se vocês estão acompanhando o conteúdo. Tá ok, ah meu Deus do céu. Então deixa eu mudar aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Me ver aqui. Então, é isso galera, tá? Eu gostei aqui, eu adoro quando vocês preenchem meu dia, cara, juro pra vocês. Quando eu venho pra cá pra dar aula pra vocês, o tempo passa muito rápido e eu gosto de estar aqui com vocês. Doido pra voltar pra gente ter nossas aulas, tá? Presenciais, que é bem melhor do que tá só aqui, mas é o que a gente tem por enquanto e vamos lá. Gente, não esqueça lá de fazer a atividade da semana passada, tá? Eu vou pegar aqui os slides, vou já salvar, mandar o PDF, botar lá no nosso grupo e deixo para a próxima semana, tá certo? A videoaula eu vou salvar também, vou deixar lá para os meninos. O pessoal que não assistiu, vocês avisem aí para eles assistirem lá. Aí quem for assistir, me ajuda, dá o like lá no vídeo, tá? E faz um comentáriozinho e fica tudo ótimo para mim. Pra gente, né? Então, gente, vou nessa, tá? Abraço. Beijão pra vocês. Amei estar aqui com vocês novamente, tá? Louco de saudade de vocês. Cheiro. Tudo de bom.